Oi, amores! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um Por Onde Anda Nicole. E no episódio de hoje eu quero falar sobre o medo de errar. Tô trabalhando num lugar e aí o meu chefe falou o seguinte, que eu não tinha medo de errar e que eu ia lá, fazia e depois eu corrigia caso as coisas dessem errado. E aí, meus amores, o que eu vou dizer pra vocês? Eu não vou desmentir o Divo. Mas, cara, quando ele falou isso, eu falei, você tá falando de mim? De moi? Nicole? Sabe, tudo congelou, o tempo parou, cruzei os braços, meme da Nazaré fazendo conta. Falei, caralho, eu não tenho medo de errar? Amor, eu sou a pessoa. Nossa! Eu andei minha vida inteira na linha, nunca fiz nada ilícito, nunca fiz nada de errado, sabe? Pra não, sabe? E aí o homem me vem e me diz que eu não tenho medo de errar. Aí eu fiquei, E isso, gente, vem de, eu não sei, mas vem de uma coragem e eu acho que de um posicionamento que eu venho construindo na minha vida, que eu não tenho certeza das coisas, mas eu vou atrás, sabe? Ah, tá, beleza. Tô lá fazendo estratégia na campanha. Tá, tive essa ideia. GPT, você tem alguma opinião sobre isso? Você acha alguma coisa sobre isso? Não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E aí a gente vai conversando e vai trocando ideia. E aí você chama um colega de trabalho, você liga pra outra pessoa. E aí você vai vendo, tipo assim, que os problemas que você achava ter não são tão grandes. E os erros que você tinha medo de cometer não vão matar uma pessoa, sabe? Eu trabalho como analista de dados de marketing, então, dependendo do tamanho do meu erro, pode custar 30 mil euros para um cliente, sabe? Pode custar 1 zilhão de reais para a empresa. E é um erro muito problemático. É um erro, nossa, de um tamanho exponencial. Só que aí, gente, quando a gente olha, né, para o que você tem tanto medo? E eu tenho me perguntado muito isso, assim, porque eu era uma pessoa extremamente insegura, sabe? Eu tinha medo de fazer o que eu queria fazer, eu tinha medo de ser quem eu queria ser, porque, ai, o que os outros vão pensar? Ai, o que será que vai. Foda-se. Foda-se. Tem uma amiga da minha mãe que eu adoro muito ela, e aí ela fala que a minha geração já nasceu com o botão de foda-se ligado. E é muito interessante porque eu nasci com o botão de foda-se ligado. Eu tenho essas caídas porque é naturais, né? Vivendo em sociedade sendo uma mulher, mas que eu desativo muito fácil, sabe? Porque foda-se. Eu não tô nem aí se com o que os outros vão achar, sabe? O que importa sou eu. E eu tenho cada dia mais desenvolvido isso e entendido que assim, eu vou errar. Eu não sei o que eu tô fazendo. Mas se eu parar e não fizer, aí nós vamos ter um problema. Porque é o meu trabalho, sabe? Então é a minha vida. Tipo assim, eu comecei a. Nossa, eu falei horrores e deu pouquinho tempo. Eu comecei na academia. E aí eu parei e pensei, caralho, e se tudo der errado? E se me julgarem? Gente, na academia ninguém julga ninguém, ninguém tá nem aí, tá? Ninguém tá nem aí pra você. Se você acha que vão te julgar, porque é isso que você faria. Eu faço. Tanto que eu vou na academia num horário onde só tem, tipo, as mulheres 40 a mais. E aí eu acho muito engraçado porque elas todas me lembram minha mãe.
Todas as mulheres são diferentes, mas todas elas me lembram minha mãe, assim, tipo, estilinho que vão pra academia. E aí eu me sinto em casa. Aí tem uns homens lá, uma galerinha. Mas assim, eu adoro, acho incrível. Aí tem uma senhorinha também que vai. Mas enfim. E aí eu tava com muito medo de começar a academia, sabe? Medo de errar e fazer uma execução errada e sei lá o quê. E aí, tipo, foda-se. Eu vejo na máquina, juro, eu vejo na máquina onde é o músculo que tá pegando. E aí eu faço o exercício. E aí vejo se o músculo que tá pegando. Não pego muito peso, porque eu comecei agora, então não quero me lesionar. Não faço. Faço a quantidade. Descanso 1 minuto entre cada coisa. Faço 3 séries no máximo, porque eu tenho que voltar pra casa. Faço só 10 minutinhos de cardio e foda-se. Sabe? Alguns exercícios eu pulo, alguns exercícios eu pulo. Tipo, mesa flexora, vai se fuder, o filho da puta que achou que essa coisa era uma boa ideia, tá? Deixar aqui minha reclamação. Não gosto da mesa flexora. Mas daí, né, fica a critério. Só que aí, gente, eu tô falando tudo isso e tal. O medo de errar, o perfeccionismo, ele coloca a gente num buraco que não tem saída. Ele enterra a gente num buraco que, tipo, nada, nenhuma escada vai ser boa o suficiente pra tirar a gente dali. Eu sei porque eu já vivi isso, sabe? Eu fui uma criança e adolescente muito cobrada pelos pais pra ter notas boas, sabe? E aí, um dia, eu comecei a chegar com 7, 7,5, que era médio. E aí eu vi que os meus pais não esboçavam muitas reações, sabe? Tipo, não era um problema. E aí eu me tornei uma aluna mediana. Nossa, Nicole, mas por quê? Porque antes eu me matava estudando para as provas. E a partir do momento que eu entendi que eu não precisava estudar para as provas, era só prestar atenção na aula, que aí eu ia tirar um 7, que eu não precisava estudar extra para tirar 10, então eu estudava na aula. E aí, fora da aula, eu fazia outras coisas. Eu estudava, porque eu fazia inglês, eu estudava, tinha que ir na catequese, fazia aula de dança. Também queria assistir TV, né? Vamos ser sinceros. Mas eu lia, então eu tinha muitas outras coisas na minha vida pra fazer além da escola, sabe? A escola era o mais importante. Mas aí quando eu entendi que, tá tudo bem se eu for mal, então não tem porquê eu ter medo de errar, sabe? Medo de, ai, olha, não vou tirar um 10. Foda-se. Sabe? Tanto que quando eu comecei a tirar algumas notas baixas, que eram uns momentos que eu realmente não tava estudando muito, a galera, tipo, da sala falava, nossa, porque, sabe, eles colocando um peso nas minhas costas, que nunca chegou a ser um peso. Porque uma característica minha é que eu bato o pé e eu bati o pé e foda-se. Não vai ter mais. Aquilo está decidido. E quando eu decidi que eu não me mataria mais pelos estudos, quando a galera começou a falar, nossa, porque a Nicole tirou nota baixa, porque a Nicole foi mal, o que está acontecendo? Eu olhei e falei, vocês se fodem, por que eu não posso também? Né? Sempre jogando pro cu dos outros. Mas conforme o tempo foi passando, eu fui entendendo que, assim, existem certos medos que não adianta eu ter. Porque eles são idiotas. Tá ouvindo? Exatamente. Quando eu entendi, né, certos comportamentos, certos posicionamentos, eu falei, cara, tipo, não dá pra eu sofrer por isso, sabe? Tipo, sou muito linda pra isso. Sonha, né? Mas conforme o tempo vai passando e a gente vai percebendo que a nossa energia precisa ser dissipada em 1 zilhão de coisas, existem certas coisas em que a gente precisa cortar. Juro pra vocês, é exatamente isso. Quando eu entendi que ficar me preocupando com errar ou não errar, ser perfeita ou não ser perfeita, o mais engraçado é que a gente só se preocupa em ser perfeito pra atingir expectativas de terceiros. Nunca é pela gente, sabe? O que a gente ganha sendo perfeito? Nada. Estresse. Bem sinceramente. Tô cortando os fios da minha tala do pulso.
sabe o que a gente ganha sendo perfeito? Nada. Estresse. Estresse, queda de cabelo, ansiedade. Então, tipo, vale a pena todo esse desgaste mental, físico, pra, tipo, evitar de cometer um erro? Existem erros que a gente vai precisar. Quem não erra, não aprende. Isso foi meu chefe que me falou. E eu tenho que concordar com ele. Porque quando a gente se mina, é igual pais superprotetores. Se uma criança não tem espaço pra errar, tipo assim, tropeçar e cair, pra botar um dedo na tomada, sabe? Comer terra, brincar com minhoca. Os pais deixam a criança dentro de uma bolha. Essa criança cresce, vira insuportável. 2, cara, não tem quem mexa com essa criança, porque essa criança vai querer tudo na mão. E o mundo não foi feito para corresponder às necessidades de um ser. A vida é coletiva, a vida não é individual. E quando a gente entende isso, que o nosso erro, ele também nos coloca numa posição de ai, tudo vai dar certo pra mim porque eu sou um alecrim dourado. Porque eu era assim. Não funciona. Se você não levantar, não for lá tropeçar, entender que ali tem um buraco, então da próxima vez que você passar por ali, você vai tomar mais cuidado, você não vai aprender. Sabe? Com os nossos amigos, a gente brinca que se alguém começou a se apaixonar ou gostar de alguém, a gente fala, mas se der errado, pelo menos cria caráter. E é verdade. Ai, que delícia que é espirrar, né? Mas é isso. Sofrer de coração partido, alguém gosta? Ninguém gosta. Mas cria caráter. E eu posso dizer porque com 18 anos, meu caráter emocional foi todo construído graças, eu ia dizer basta, graças a uma grande desilusão amorosa que eu tive. E aí a gente brinca disso. E assim, tipo, você vai ter que cometer erros, você vai ter que gostar das pessoas erradas, você vai ter que, Nossa, eu fui num rolê com a minha amiga. Nossa senhora, que merda que foi aquela festa. Péssima. Assim, ó, nota menos 50, basicamente. Mas tá tudo bem, a gente aprendeu que aquele organizador de evento a gente não pode mais ir, porque a festa é uma merda. Agora, outras festas que a gente já foi, a gente pode ir porque os organizadores são organizadores que sabem o que fazem, sabe? Os erros ensinam, se você estiver disposto a aprender. Porque o perfeccionismo, ele não vai ter... O perfeccionismo, ele não te ensina, ele te aprisiona. Porque você acha que você fazer tudo perfeito vai te dar alguma notoriedade. E na verdade não, você só vai virar uma pessoa chata. Porque pessoas perfeitas são aquelas pessoas que elas não têm pontas. Olha uma estrela. Uma estrela é uma forma geométrica muito mais interessante que o círculo. Porque ela tem pontas, sabe? E aí às vezes a gente desenha na mão assim, faz meio torta. O círculo também, só que um círculo torto não é bem visto. Porque um círculo torto... Nossa, que analogia boa. Vem comigo, segura na minha mão. Um círculo torto, ele tá errado. Uma estrela torta é só uma estrela diferente. Entende? Então, não adianta a gente mirar em seu círculo, em ser redondinho, perfeitinho, porque a gente é mais uma estrela torta. E tá tudo bem. A gente vai errar, a gente vai desenhar, a gente vai ter que desdesenhar. E tá tudo bem. O problema é que a gente fica refém de um perfeccionismo e de um medo de erros que mina as nossas possibilidades de desenvolvimento. Porque quanto mais tempo a gente fica no perfeccionismo, mais inseguro a gente se torna. Mais, não sei, mais rígidos, mais chatos. Porque aí, vamos fazer tal coisa? Não dá, tenho que lapidar e ficar lapidando essa pedra. Vamos fazer tal coisa? Não dá, tem que ficar lapidando essa pedra. Aí passou 50 anos da vida da pessoa, a pessoa só ficou lá lapidando a pedra. Só que a pedra nunca vai ser lapidada boa o suficiente. Não vai. Igual a vida. Então, vá viver. Sabe? Aprenda, tropece. Esse joelho ralado vai te render uma boa história depois. Tá bom? Minha irmã me oferecendo comidinha. E é sobre isso, gente. Então,
não tenha medo de errar, de tropeçar, de cair, sabe? É necessário que a gente erre, que a gente faça. Claro, existem níveis e níveis de erro, né? Vamos ter conscientes também do que a gente faz. Não é porque eu falei, liberado o erro, que daí, né, vamos ser uns pau no cu, uns filho da puta. Não é assim que funciona. Mas que a gente não tenha tanto medo de errar em certas coisas, sabe? De se desafiar, de começar coisas novas por causa do medo de errar, do erro, tá bom? Beijo, beijox, beijox, se cuide.